Fala, rapaziada, seja muito bem-vinda aqui no canal do Esporte News Mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Joel Silva, sou setorista do Vasco e o clube está passando por uma crise sem precedentes, talvez a maior crise de sua história. 11º lugar na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, uma crise jurídica, digamos assim, até porque uma dívida trabalhista de 94 milhões, cerca de 94 milhões aí sendo cobradas neste momento, né? Informação trazida aqui pelo portal. Então, é problema dentro e fora de campo, em um momento que o Vasco precisa e luta para voltar à elite do futebol nacional. Vale lembrar que essa é a 4ª vez que o Vasco disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2016, subiu em terceiro, em 2014, subiu em terceiro, e em 2009, subiu sendo campeão, e até conseguindo acesso com algumas rodadas de antecedência. Podemos dizer, então, que 2009 teria que ser a campanha modelo para essa campanha atual do Vasco de conseguir o acesso sem sustos. É claro que vai ser com muitos sustos, caso isso for acontecer, afinal de contas, em 11º lugar, ao final do primeiro turno, deixando aí os torcedores muito apavorados por conta dessa questão. Então, para tentar amenizar ou não essa crise do Vasco, ou melhor, será que vai dar esperança para o torcedor de que o Vasco vai conseguir voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro? Eu trago a participação do goleiro Fernando Praz, ex-goleiro, na verdade, já aposentado, que era o arqueiro do Vasco em 2009, naquela campanha que o Vasco conseguiu subir e ainda ser o campeão. Primeiramente, Fernando Praz, é um prazer tê-lo aqui no canal do Esporte News Mundo, e eu quero saber de você o seguinte: quais foram os motivos que fizeram aquele time, que também passava por dificuldade financeira, né, o clube naquela ocasião, mesmo assim, com muitos jogadores que não eram conhecidos, também tinha a utilização da base naquela ocasião, como Alain, Alex Teixeira, Souza, Allan Kardec, e também alguns jogadores experientes, como é o seu caso, e também o do Carlos Alberto. Então, o que foi o diferencial, quais os motivos que fizeram aquele time ter liga, conseguir um acesso de forma tranquila e até mesmo com o título? Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Cara, é uma situação complicada, né? O Vasco já vem passando por essas dificuldades há muito tempo, né? Em 2009 o cenário era complicado também, e não mudou muito, né, nos dias de hoje, infelizmente. A gente, naquela época, em 2009, também teve muita dificuldade, cara. A gente chegou na 10ª rodada do campeonato, se não me engano, em 12º ou 11º, uma coisa assim, uma situação assim. Nós vínhamos de 6 empates seguidos, 3 em casa por 0-0 e 3 fora por 1-1, acho. E muito se falava que já era para fazer uma limpa no elenco, ficar com meia dúzia e montar o time para jogar a Série B de novo no outro ano. E aí, a partir desse momento, a gente começou uma reação. No último jogo do turno, se não me engano, que foi contra Ipatinga no Maracanã, com 90 mil pessoas, a gente venceu e tomamos a liderança. E aí não saímos mais até o final da competição, né? Então, é um momento difícil que o Vasco passa, não se vislumbra uma melhora a curto prazo, né? Então, o Vascaíno e o Vasco, os jogadores, a diretoria, tem que trabalhar em cima desse cenário muito complicado, né? E tem que unir forças, mais uma vez, para tentar se reinventar e, dentro das dificuldades mesmo, não se entregar, né? Não se entregar e tentar, de alguma maneira, a gente, é difícil também opinar, né? E buscar alguma maneira para que, dentro da situação atual, o Vasco consiga, pelo menos dentro de campo, ter uma resposta boa. Ô Praz, a gente enxerga que o Vasco está numa crise danada, mas, por exemplo, tem 1 ponto a menos que o Botafogo e tem 7 pontos, se eu não me engano, à frente do Cruzeiro, né? São os 3 grandes clubes que estão nessa Série B. Mas, por tudo que se criou antes da Série B começar, o Vasco meio que se colocou como protagonista, se colocou porque trouxe alguns jogadores, manteve minimamente uma base, tendo o Germancano, por exemplo, na frente, contratou alguns jogadores que têm um nome, querendo ou não, no cenário nacional e deseja, por exemplo, voltar a ter um status de jogador importante no futebol brasileiro. Então, como é que você avalia isso? Você acredita de fato que a pressão no Vasco é um pouco maior e o Vasco não está conseguindo suportar
devido a tantos problemas extracampo. Como é que você avalia essa questão em relação à pressão, colocando o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro na mesma mesa, digamos assim? A real pressão, né? Isso é muito de quem está lá dentro e quem está próximo, né? O Cruzeiro está numa situação bem pior, então eu não consigo mensurar isso, fazer essa relação entre Botafogo, Cruzeiro e Vasco, né? Mas eu vejo o seguinte, a Série B é muito complicada de jogar. As pessoas às vezes acham que por ter camisa, de repente por ter jogadores mais conhecidos, porque a qualidade ela é relativa, né? Se relaciona muito isso, a mídia do jogador, ao conhecimento que as pessoas têm, né, do jogador, ser famoso ou não, relaciona direto à qualidade. Às vezes, óbvio, que uma coisa leva a outra, mas não necessariamente. Claro. A gente tem jogadores menos conhecidos e que têm qualidade, né? Sim. Então, e um exemplo é o nosso time de 2009 mesmo. A gente passou muitas dificuldades jogar a Série B, depois que nós conseguimos entender e conseguimos sair de uma situação de intranquilidade, a gente reverteu o cenário. E olha que era um time, se for ver, de muita qualidade, né? A gente vai pegar hoje aí Fagner, seleção brasileira, Dedé, seleção brasileira, Milton, multicampeão pelo Cruzeiro, Alex Teixeira, praticamente jogador de seleção brasileira, Souza, Allan Kardec, seleção brasileira, Souza, Alain, entre outros jogadores também com rodagem, né? Carlos Alberto. Então a gente tinha, você, né, Praz? Você, evidentemente. Sim. Na época não eram, de repente, jogadores de nome, né? Tirando o Carlos Alberto. Mas, todos jogadores que muitos aí se transformaram em jogadores de seleção brasileira, né? Sim, sim. Então, por ver aí nesse time do Vasco 2009, tinham 6 jogadores que chegaram à seleção brasileira, cara. É bastante coisa, né? 6 ou mais. Então, e a gente estava mal no campeonato. O problema financeiro também tinha, só que a gente conseguiu, dentro de alguma circunstância, entender a Série B e dar a volta por cima, né? Eu acho que esse cara do Vasco tem que tentar fazer hoje. Os problemas estão aí, tanto dentro como fora de campo, e não tem muito o que fugir, né, cara? Tem que enfrentar e tentar dar a volta, porque vão ter que ser jogadas 38 rodadas, e apesar das dificuldades todas, não adianta ficar lamentando, porque principalmente os jogadores não têm muito o que fazer a respeito disso, né? O que pode ser feito é o pessoal fora do campo tentar dar uma condição mínima para os jogadores se envolverem, mas também se não derem, é o cenário, tem que enfrentar, tem que bater de frente e tentar fazer melhor, né, cara? Porque óbvio que é uma situação muito complicada, essa parte financeira ela influencia de várias maneiras, né? Diretamente e indiretamente, influencia na qualidade de trabalho, na condição de tranquilidade de trabalho e na própria estrutura física para trabalhar, né? Tudo isso influencia muito. Então, Praz, falando, né, em relação até ao extracampo, e você já afirmando que influencia bastante dentro do ambiente do futebol. Mas, assim, existe muita crítica do torcedor devido até ao próprio individual do atleta, que a crítica é que não se dá dando tanta importância ou os jogadores não sentem tanto a derrota. Por exemplo, o MT foi afastado recentemente das atividades por conta de estar numa aglomeração em Cabo Frio. Então, eu queria que você falasse, como um ex-jogador, né, conhecer bastante o vestiário, até que ponto o extracampo, né, essa crise financeira, essa crise política que o Vasco vive, influencia no comportamento do atleta, né? Você acha que, por conta de tudo, o jogador fica meio que fora da realidade, tipo, que não liga muito, porque se ele vê as coisas não acontecendo bem, ele fala, se a culpa não é só minha, então eu vou extravasar, ou não vou ligar tanto. Como é que você avalia essa questão? Falando em cima de suposições, né? Porque não tem a mínima noção de como é, se o clube está comprometido, se não está comprometido, mas uma coisa é certa, óbvio que esse ambiente todo extra-campo atrapalha dentro de campo. Isso é óbvio. Um ambiente de tranquilidade, um ambiente com as coisas todas andando bem, é muito mais fácil do jogador trabalhar, né? Claro. Mas, então, essa questão de que fazer internamente, eu vou me privar de responder, porque, sinceramente, não tem nexo eu aqui a não sei quantos minutos falar.
Tá. Agora, óbvio que sempre o ideal no momento de problemas, de intranquilidade, de falta de resultados, tu conseguir passar tranquilidade para os jogadores. Todo mundo rende muito mais num ambiente favorável do que um ambiente complicado, né? Então, acho que o principal trabalho do VAR tem que ser feito de fora para dentro, né? Muitas vezes o resultado dentro de campo ele ajuda o clube a se organizar, a se estruturar, mas o Vasco está nessa situação há muito tempo, então não é um campeonato melhor ou outro pior que vai fazer o Vasco se reerguer. Eu acho que hoje muito mais é o trabalho de fora de campo para dentro mesmo, que vai dar uma condição do Vasco de conseguir voltar a render bem. Ô Praz, e nesse momento conturbado, né, existe uma grande dúvida, né? Como é que a diretoria tem que se portar? Por exemplo, o dirigente ele tem que dar carinho, e até mesmo envolvendo também o técnico, a comissão técnica. Nesse momento, é importante dar mais carinho ao jogador, tratar com mais zelo na base da conversa, na fala mansa ou não? Do jeito que está a situação, é para chegar e cobrar mais, impor mais? Como é que você avalia essa balança entre dar o carinho na crise ou não? Está na hora de cobrar mais os caras? Você está falando, dando opinião, mas os caras, a torcida não está lá no dia a dia, não sabe o que está acontecendo. Isso é verdade. A primeira reação da torcida estão fazendo corpo mole para salário atrasado, estão querendo derrubar o treinador, estão não sei o quê, queremos raça, e não é isso. Às vezes não é nada disso, pelo contrário. Tem raça, tem tudo, o que falta é conseguir jogar futebol mesmo. Então, quem está lá dentro, os profissionais que estão lá dentro, que trabalham fora das quatro linhas, e o treinador também, eles têm que entender o seu grupo, têm que fazer a leitura do seu grupo e entender o que o momento pede, né? Tá certo. A gente de fora vai só conjecturar, e aí é muito complicado. Tá certo, Praz. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no canal do Esporte News Mundo. E eu queria que você aproveitasse aí essa última resposta sua aí, essa última pergunta minha também. E os planos para o futuro, quem sabe um dia voltar ao Vasco? Como é que está aí seu plano de futuro pós aposentar as luvas? Relacionado à área? Não, eu vou para a área de gestão, já estou... Ah, legal. Estou terminando a faculdade de administração de empresas, né, e estou fazendo estágio do Palmeiras também para ir para esse lado. Aí, portanto, o Fernando Praz, ex-goleiro do Vasco, campeão da Série B em 2009, construiu uma carreira muito bonita a partir daquele momento, né, sendo campeão da Copa do Brasil de 2011, depois foi para o Palmeiras e empilhou taças na equipe alviverde. Então é isso, né? Um pouco de conversa de quem vivenciou esse clima tanto de Série B como com o Vasco na Série B. Ele pelo menos conseguiu conquistar o acesso com o título, na época com o técnico Dorival Júnior, que tinha Carlos Alberto, tinha Fagner, tinha Alan Souza, Allan Kardec, Alex Teixeira, que naquele momento ainda não eram jogadores consagrados, tirando evidentemente o Carlos Alberto, que já era um jogador conhecido, os outros ainda buscando o seu lugar, né, no futebol brasileiro e até mesmo no futebol internacional. Muitos ali, inclusive, conseguiram chegar à seleção brasileira. Então, o que passa aí para o torcedor vascaíno é que pode ter fé, ainda tem um retorno inteiro pela frente, tem que acreditar, tem que torcer, e é isso. Na avaliação do Praz, na opinião do Praz, jogadores precisam dar algo mais, evidentemente, mas também a diretoria, principalmente, tem que dar condição a esses atletas para desempenharem um bom futebol dentro de campo. O extracampo, como ele mesmo disse, atrapalha e atrapalha bastante. Um ambiente conturbado atrapalha e atrapalha muito. Então, até, né, na maneira de enxergar essa situação, que às vezes tudo estoura muito no jogador, mas sem ter um ambiente favorável para se trabalhar, não se consegue fazer um bom futebol dentro de campo. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa entrevista com o Fernando Praz, Muralha da Colina. Então, quem gostou, dá o like, compartilha com os amigos, espalha esse vídeo para geral. Entrevista aí do Fernando Praz, entrevista importante, falando sobre o momento do Vasco, comparando com a Série B de 2009, na qual o Vasco foi campeão. O Vasco foi campeão. O Vasco entra em campo amanhã contra o Operário, em Paraná, ou seja, jogando fora de casa pela primeira rodada do retorno da competição. O Vasco precisando ganhar, até porque está em 11º lugar na tabela de classificação, longe ali, se afastando bastante do G4. E o Vasco precisa subir, é o principal objetivo, mas está muito longe
a princípio de conseguir isso. Então eu me despeço por aqui, espero que tenha gostado. Para mais informações do Vasco, acesse www.esportenosmundo.com.br/Vasco. Lá você fica por dentro de todas as notícias do Gigante da Colina. Valeu, galera. Até a próxima.